Olá pessoal, meu nome é Marcelo Matos, sou fisioterapeuta osteopata e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho o que é osteopatia. Muitas pessoas me perguntam, vêm no nosso consultório sem saber exatamente o que é. Então esse vídeo nada mais é para a gente explicar e elucidar algumas dúvidas que a gente tem sobre o que é osteopatia. Basicamente o que é osteopatia? Ela é uma filosofia de tratamento com alguns princípios próprios. São basicamente 4 princípios que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Ela foi desenvolvida pelo Dr. Andrew Taylor Still, que na época não estava muito contente com o caminhar da medicina, então ele começou a estudar um pouquinho mais sobre anatomia e fisiologia e ele desenvolveu técnicas de avaliação minuciosa e técnicas para tratamento que ele acreditava serem mais eficazes do que na época os remédios que ele tinha na época para poder tratar os pacientes. Então, basicamente, iniciou na década de 19, depois expandiu para a Europa, para os Estados Unidos e acabou chegando no Brasil na década de 90. Então, ela é recente, poucas pessoas conhecem. Hoje já existem alguns médicos que já defendem a osteopatia. Muitos países, o primeiro profissional a tratar uma hérnia de disco, uma dor lombar, é um osteopata. O Canadá é assim, os Estados Unidos é assim, alguns países da Europa. Então ele já é conceituado no mundo todo. E no Brasil está começando a ser conceituado, a ser conhecido agora. Então basicamente ele tem 4 pilares. O primeiro pilar é a estrutura governa a função. Então o que significa isso? Se a estrutura estiver danificada, automaticamente a sua função começa a ser comprometida também. Então se a gente tem lesões nas células, lesões em tecidos teciduais, automaticamente a função começa a ser comprometida também. Um exemplo é uma gastrite. Você tem disfunções naquela estrutura do estômago, consequentemente a função do estômago está comprometida também. Então, basicamente é isso. E o contrário também é real. Se uma função estiver danificada, automaticamente com o passar do tempo, a estrutura também começa a se danificar, porque ela não está trabalhando direito, consequentemente a estrutura começa a se adaptar em relação à função. O segundo pilar seria o corpo como uma unidade. Então você vai ver que a osteopatia ela não diferencia parte gastríaca do parte musculoesquelética da ortopedia, do sistema nervoso central. Então basicamente a osteopatia ela vê o corpo como um todo. Então ele entende que são várias engrenagens que trabalham simultaneamente. Se uma dá defeito, começa a dar problema, automaticamente as outras engrenagens não começam a dar problema também. Então basicamente no tratamento de osteopatia a gente vai ver o corpo como um todo. Então nós não vamos tratar a hérnia disco ou a tendinite de supra. Na verdade a gente vai tratar a pessoa como um todo. A gente vai olhar a Maria, vai olhar o José. Então basicamente a gente trata a pessoa como um todo. O terceiro pilar, que é o pilar da autocura. Então, a osteopatia, ela entende que o corpo ele tem a capacidade de se autocurar, de se autorregular. Então, se você está diante de uma doença, automaticamente o seu corpo começa a trabalhar para fazer com que aquela doença seja suprimida. Então, ele envia nutrientes, ele envia células para combater essa doença. O problema é que muitas vezes nosso corpo ele acaba encontrando algumas barreiras, como se fossem pedras no meio do caminho. Então o trabalho do osteopata nada mais é que tirar essas pedras. Você nunca vai ver um osteopata falando que curou tal pessoa, curou outra pessoa, nada mais. Ele fez nada mais do que estimulou o corpo a encontrar a sua autocura. Então a gente vai lá, tira essas pedras, deixa o corpo seguir até a próxima pedra, vai lá, tira outra pedra, até que o corpo atinja a cura. Então, basicamente, esse foi o terceiro pilar. E o quarto e último pilar é a lei de artéria de Still. Por quê? Ele acredita que se não chega sangue para a região que está lesada, nunca vai ter regeneração, nunca vai ter cura daquele problema. Então, se o sangue não estiver chegando, nutrientes não chegam, as células de cura não chegam, então fica deficitário a cura daquela doença. Então, o osteopata ele vai lá e estimula aquela região com que chegue mais sangue, com que chegue mais nutriente, ou que consiga levar essas toxinas que estão naquela região doente embora para poder filtrar e dissipar. Então, basicamente, a gente trabalha também em cima das artérias, melhorando a vascularização ou otimizando a drenagem. Então, basicamente, são essas 4 leis. Então, como funciona o tratamento? Basicamente, o tratamento, a gente faz uma avaliação minuciosa, pergunta praticamente tudo do paciente, se ele já teve trauma, quais são as doenças, quais doenças ele já teve. A gente acaba tendo uma entrevista no início. Posteriormente, a gente faz toda uma análise postural, de modificações estruturais.
fazemos uma avaliação minuciosa de cada segmento e encontramos as causas primárias. O que é a causa primária? É ela que criou as doenças. Então ela foi lá, é uma tensão em um órgão que levou uma tensão em outro, alguma coisa. Essas causas primárias é um pouquinho mais difícil de encontrar porque realmente elas não avisam, não é perceptível, o paciente não sente dor nessa região. Então o osteopata, o que ele faz? Ele faz uma avaliação minuciosa do paciente e encontra essas causas primárias. Quando encontrou essas causas primárias, a gente entra com técnicas específicas para cada estrutura, para fazer com que essas causas primárias elas sejam quebradas, sejam neutralizadas e o corpo atinja novamente o equilíbrio. Basicamente, nosso tratamento é fazer com que o corpo atinja o equilíbrio novamente. Para quê? Atingir o equilíbrio, o corpo consiga se autocurar. Basicamente assim que funciona. E hoje, quais são os pacientes que são indicados para tratamento de osteopatia? Basicamente todos. Ah, Marcelo, mas todos os pacientes indicados? Realmente, são todos os pacientes indicados. Porque não existe contraindicação. Existem técnicas contraindicadas, porém, um osteopata sabe lidar muito bem com qual técnica é propícia para aquele paciente, qual técnica não é. Então é possível tratar todas as dores. Por quê? Exatamente pelo que eu falei. Nosso tratamento não é em cima da doença, é em cima da pessoa. Então a gente trata a pessoa para quê? Para que ela encontre o equilíbrio e automaticamente todas as doenças vão embora. Lógico que existem exceções, a partir do momento que a estrutura está muito danificada, não tem como retornar para um ponto anterior. Então, em alguns casos, a gente consegue melhorar um pouco, porém, não chega numa cura total. Basicamente é isso, pessoal, que tinha para falar para vocês hoje. Se vocês gostaram, deixem um like aqui embaixo, comentem, compartilhem e teremos novos vídeos falando sobre técnicas, sobre doenças específicas e até mais. Muito obrigado, tchau, tchau.